Não, é porque a gente tá querendo confraternizar, né? É. Não, eu vou ser rápido, vou ser breve. Amém. Agradecer primeiro a você por ter cedido aí, aberto a sua casa, pra gente dar vibe dos mais novos, dos mais velhos, de todo mundo abrir as portas. Bem, eu não preparei nada, mas assim, eu vou compartilhar com vocês algumas coisas. Uma coisa que ultimamente o Senhor trata muito comigo, principalmente depois que eu saí da minha suposta zona de conforto, que eu acho que é justamente lá onde o Senhor ele costuma tratar, quando a gente começa a se desligar e a se soltar das coisas que a gente às vezes está tão abraçado, às vezes a gente está num ciclo tão fechado e às vezes a gente está tão confortável que o Espírito Santo ele não pode agir, porque o nosso mundo é muito mais importante e é muito mais viciante estar lá do que às vezes se debruçar na presença do Senhor e se humilhar, né? Porque assim, muitas das vezes quando a gente está lá, a gente também está envolvido por uma camada de orgulho, uma camada de pecado, orgulho. E muitas das vezes o Senhor ele não tem como tratar justamente por causa disso. E assim, essa minha ida para Campina, por um lado, foi muito bom, né? Assim, porque eu vi que o Senhor começou a tratar mais coisas comigo, a respeito da minha sensibilidade, assim, muitas coisas que eu vinha errando antes, eu não costumo errar mais, mas coisas, assim, novos desafios começaram a aparecer e eu vi que realmente é necessário, muitas das vezes, a gente deixar algumas coisas para trás, deixar, sei lá, algumas amizades, deixar alguns costumes diários, deixar, e às vezes até praticar coisas que a gente não costumava praticar, certo? Porque assim, eu vejo que a gente, como uma geração mais nova, a gente costuma muitas das vezes ser atrapalhado por qualquer coisa. A gente tem um foco, a gente tem um objetivo, mas assim, às vezes é muito melhor e às vezes a gente acaba se interessando por uma coisa tão vulgar, uma coisa que, sabe, não é pecado. Você gostar de assistir um filme, você gostar de ficar com os amigos, algumas coisas, mas às vezes quando você começa a amar essas coisas, elas geralmente começam a tomar o lugar de Deus e você começa a perder o foco. E sabe, isso não tem idade. Isso não é, pessoas mais velhas não têm isso, pessoas mais velhas têm sim. E elas é quem mais tem. A gente que tá nessa, assim, principalmente jovem, né? A gente é mais bombardeado porque a gente acaba estando em um período da vida da gente que a gente tá mudando, né, de estação. A gente tá começando agora a ter decisões fixas. E sabe, é justamente isso também que faz toda a diferença. Que as decisões que a gente toma hoje, melhor dizendo, as decisões que nós tomamos hoje vai ser as nossas respostas de amanhã. E sabe, é muito perigoso, às vezes a gente achar que a gente tá certo, sabe, tomar uma decisão sem a ajuda do Espírito Santo, porque mais na frente é que a gente vai ver o resultado de más decisões. E sabe, o convite que eu faço a você hoje é justamente esse. Você começar a pedir ao Senhor olhos espirituais para que você possa largar de coisas que está atrapalhando, sabe? Você enxergar aquilo que precisa ser enxergado e você largar aquilo que precisa ser largado, sabe? O tempo está passando muito rápido e eu vejo que o propósito de Deus nas nossas vidas precisa ser cumprido, sabe? Eu digo que a velocidade do tempo está passando muito rápido porque, tipo, há pouco tempo atrás eu nem imaginava estar onde eu estou hoje, sabe? Eu sei que tem muita gente aqui que, meu Deus, há 10 anos atrás eu nunca imaginava estar onde eu estou hoje. E sabe, outro desafio que eu faço a você é você começar a ter planos para daqui a 10 anos. Porque as decisões que você tiver hoje, pode ter certeza, daqui a 10 anos você vai se lembrar desse dia que eu falei a você. Foi justamente hoje que você decidiu tomar as decisões, para que daqui a 10 anos você começasse a usufruir daquilo que você decidiu hoje. E sabe, as decisões corretas só vai estar no trono da graça, só vai estar dobrando o joelho, só vai estar sempre pedindo a orientação do Espírito Santo. E sabe, eu estou falando isso, mas porque é um perigo, assim, a gente às vezes achar que só porque a gente está na igreja a gente não pode ser atingido. E aí é onde Satanás mais mira, são naqueles que conhecem a verdade. Amém? E sabe, eu fico muito triste quando muitos de nós conhecemos a verdade e acabamos caindo nos mesmos erros. Mas o Senhor é tão misericordioso
que Ele sempre está nos dando uma oportunidade. Amém? Amém. E sabe, eu não quero ver você, ou até mesmo eu, estar sendo alimentado pela verdade todos os dias e estar caindo nos mesmos erros todos os dias. Amém? O Senhor é misericordioso, mas Ele também é justo. Amém? Sabe, outra coisa que eu queria falar é não pisa na graça. Amém? Nós estamos vivendo, assim, como eu falei, numa velocidade de tempo tão grande que errar hoje, você pode errar, o Senhor vai te perdoar, mas sabe, às vezes esse acúmulo de erro vai fazendo com que você ame tanto o erro que você nem vê o tempo passar, porque você já amou tanto o erro que você quer ficar lá e você acaba ficando estacionado, certo? Daqui a 10 anos, quando você vê esse erro que você abraçou, esse pecado que você amou tanto, você vai ver o tanto de coisas que você perdeu de usufruir. Amém? E esse momento é muito importante, mas porque a gente acaba tanto feliz sem precisar de beber, sem precisar usar drogas, sabe? Isso parece até clichê, né? Quando vem de crente, a gente se diverte, não, mas isso é uma verdade. Amém? Amanhã eu tenho certeza que a gente vai se acordar bem, com a oportunidade de ir para a consagração, né, de 8h30, agradecer ao Senhor. Amém? E sabe, você começa a ver que essas decisões, assim, por mais que na hora venha doer na carne, mais tarde você vai ver que valeu muito a pena. Amém? É muito doloroso, mas às vezes você tem que se acordar 5 horas da manhã, sabe? Eu não estou falando de coisa natural. De tipo, se acordar porque eu vou trabalhar. Isso já é natural para você. Mas às vezes você se acordar esse horário para ir orar, ou às vezes você negociar um filme por uma ministração, às vezes você negociar uma leitura vulgar por uma leitura bíblica, sabe? E são esses pequenos vacilos assim que, se a gente aprender a cortar aos poucos, a gente vai começar a enxergar de uma forma melhor aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Amém. Sabe, não é besteira o que eu estou falando a você. Porque as pequenas sementes são as que geram os maiores frutos e as maiores árvores. Sabe, a sequoia, ela é uma das maiores árvores que tem, é tanto que tem reportagem que fala que é preciso 10 pessoas abraçar uma. E sabe, você vai ver a semente dela, ninguém dá nada por ela, porque é muito pequena. Mas quando você vê, obviamente, uma resposta de 100 anos, você vai ver uma árvore que, tipo, você não consegue abraçar. É a mesma coisa que o bambu chinês, vocês já viram o exemplo, né? Passa 1 ou 2 anos, ninguém vê nada. Ele está crescendo para baixo. Está crescendo ali, está criando raiz. E é justamente isso. As decisões boas são as raízes que nós criamos para baixo. Amém? Porque, mas não, sabe, não adianta às vezes a gente se tornar os melhores profissionais, estar nos maiores cargos, se a gente não vai aprender a administrar isso, segundo a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Amém. E sabe, a geração da gente é uma geração que o Senhor conta. Amém? Por mais que a gente seja muito atingido. Tem um cara que eu, às vezes, estava compartilhando até com o pai e mãe esses dias, um cara que eu escutava, às vezes, via as notícias dele. Ele era até um MC da minha idade, é tanto que ele faleceu no dia do meu aniversário, 20 anos. E eu fiquei triste porque, por mais que ele não fosse crente, ele era uma pessoa igual a mim e a você. Amém? O Senhor amava ele do mesmo jeito. E sabe, ele tinha uma carreira pela frente. Eu fui ver a história dele, ele foi um cara que... ele surgiu em um lar, assim, de prostituição, né? O pai e a mãe deles, assim, por acidente, ele nasceu por um acidente. E ele começou a nascer em um lar revoltado, sabe? Ele começou a criar músicas a respeito de depressão, dessas coisas, e foi um cara que ele fez fama em cima disso. Mas infelizmente ele começou a se envolver, começou a tomar algumas decisões que levaram ele, infelizmente, ao abismo. E sabe, assim, 20 anos não é nada, sabe? Diante do que eu vejo que o Senhor ele queria fazer ainda na vida daquele cara, sabe? É muito triste, mas a gente vê... Assim, eu não sentia tanto, né? Mas eu acho que às vezes quando você vai se envolvendo com as coisas do Senhor, quando se fala de... Assim, um jovem morreu. Antigamente, um jovem morreu. A gente ficava triste, mas... E assim, hoje eu tô com aquela questão assim de ver um jovem morreu e eu passo dias refletindo. Já vai fazer uma semana que isso aconteceu e todos os dias isso vem na minha mente. Porque... Eu não sei por que isso, mas assim, eu sei que tem um fundo dos céus falando comigo todos os dias a esse respeito. Amém? E hoje nós temos a oportunidade, amados, aqui de tomarmos as decisões corretas.
de seguir o propósito de Deus para as nossas vidas, sabe? Eu não quero te deixar triste com isso, mas eu quero te animar a tomar as decisões corretas, amém? Sabe? E assim, a gente já tomou muitas decisões erradas. Vocês, sabe? Não é o fim, amém? Às vezes Satanás quer enganar a gente a respeito de alguns erros que nós cometemos e sabe? É ali que a gente tem que colocar um ponto final. É ali que a gente tem que começar a dar oportunidade ao Senhor de fazer daquilo um erro, um trampolim para o nosso propósito, sabe? Não é porque a gente perdeu uma etapa da vida da gente errando que a gente vai ficar, sabe, entrando em depressão por causa daquilo, amém? A gente tem que começar a se levantar, porque a igreja é sustentada muitas vezes por nós jovens, amém? E a gente precisa ter uma visão aberta a esse respeito, sabe? Amanhã é um novo dia, depois de amanhã também, sabe? A gente tá aqui envolvido, eu sempre costumo falar isso quando eu tenho a oportunidade de falar. Aqui é bom demais, amado, de tomar a decisão correta. Mas amanhã quando você se levantar, você não vai ter essa mesma atmosfera, essa mesma união. Amanhã só vai ser você e você, amém? Depois de amanhã também, sempre, todos os dias, você vai ter a oportunidade, você vai estar lá no seu painel de controle, onde vai ter lá o telão, sim ou não, para as coisas dos céus, amém? Do mesmo jeito para o pecado, vai estar lá o telão, sim ou não. E sabe, o Senhor, Ele vai estar atrás de você, te dando as coordenadas, mas Satanás, ele também vai estar tirando coisas do seu ouvido. E sabe, amado, na hora de tomar a decisão, pense, amém? Pense a médio, a curto e a longo prazo no que aquilo vai o que é que ele vai fazer você se tornar, amém? Às vezes até uma coisa simples, eu falo também com o pai, como eu fui comprar um caderno, acho que eu passei uns 20 minutos para escolher um caderno. E só que mais Deus, que besteira. Mas pra mim não é uma besteira, sabe? Às vezes a pessoa diz, mas isso é uma coisa tão supérflua. Mas assim, eu acho que às vezes quando a gente começa pelas simples coisas, sabe? A escolher o melhor, a gente vai começar a usar das coisas naturais para as coisas espirituais, amém? E outra coisa, não é porque tá na igreja que é de Deus, amém? Não é porque, segundo o meu olhar, parece ser tão do bem, não, amém? Começa a investir na oração em línguas, começa a tentar enxergar da forma que o Senhor quer, amém? Às vezes o nosso começo não é o começo de Deus, amém? E sabe, muitas das vezes o nosso começo acaba sendo o fim que Deus não queria para as nossas vidas. Amém? E todo começo, por mais que, sabe, seja um pouco turbulento, pode ter certeza, se for guiado pelo Espírito Santo, se for tomada as decisões segundo a vontade de Deus para as nossas vidas, pode ter certeza. O fim é alegria, é gozo, é paz. Amém? E sabe, descansa. Amém? Não para de ficar escutando opiniões de pessoas negativas ao seu respeito. Amém? Você é o que Deus quer que você seja. Amém? Você é um sonho de Deus. Sabe? Não pensa porque as coisas estão dando errado que, meu Deus, não. Você é um presente de Deus. Amém? Você é precioso para o Senhor. Amém? O Senhor te ama. E sabe, isso parece ser uma coisa tão clichê também, né? O Senhor te ama. Mas sabe, poucos de nós temos essa consciência do quanto Deus nos ama. E eu falo isso porque isso é justamente o que interfere nas nossas decisões. Quando nós aprendemos a entender o quanto Deus nos ama, nós vamos começar a tomar as decisões corretas. Amém? Porque não foi prata nem ouro que nos comprou, mas foi sangue. Amém. E sabe, quando a gente vê aquele filme Paixão de Cristo, a gente pensa que foi somente aquela crucificação, mas não. Teve um cenário totalmente maior do que aquele do mundo espiritual. Amém? E não foi simples, amados. Não foi uma coisa tão simples, assim como a gente pensa, crucificou, o Senhor foi lá no inferno. Não, não foi. Foi muito caro para a gente estar negociando com qualquer coisa. Amém? Amém. Então reflete sobre isso, sobre o teu propósito, sobre as tuas decisões, sobre o que o Senhor pensa ao seu respeito. Amém? E vamos correr aí a carreira, porque eu desejo ver a gente daqui a 10 anos se lembrando desse dia, das boas decisões que nós tomamos. Amém? Amém.